Os 4 estágios que vivenciamos ao aprender algo novo. Nesse momento, eu vou explicar como que esse desenvolvimento ao longo do tempo ele vai acontecer até se tornar automático dentro da sua rotina. Isso serve tanto para o desenvolvimento da inteligência emocional como para qualquer outra competência ou habilidade que você vai adquirindo, né? Então, tudo que você aprendeu praticamente passou por esses 4 estágios que eu vou trazer para vocês. De quando a gente vai desenvolver uma competência, ele se chama incompetência inconsciente. É quando você não sabe e nem sabe o quanto não sabe. Ficou confuso? Espera que eu dou um exemplo. Já aprendeu a dirigir? Então, a incompetência inconsciente, vamos pensar nesse exemplo de dirigir que vai acompanhar a gente até o final ali dos 4 estágios, é aquele momento que você, por exemplo, quando você é menor de idade, você nem pode, né, dirigir. Então, para que você vai se preocupar em saber como que é o processo, né, se você não for curioso? Então, aquilo que você não sabe, nem sabe o quanto não sabe, só sabe que o carro anda, às vezes acha que ele vai até pulando, dependendo do nível de criatividade que você tiver. O próximo estágio é aquele, por exemplo, fiz 18 anos, agora eu vou querer dirigir, independência. Que eu entro na incompetência consciente. Eu ainda não sei, mas eu já sei o quanto eu não sei, entendeu? E aí, por quê? Porque como despertou meu interesse, eu comecei a observar e aí vi que para a pessoa ela poder dirigir, né, fui andando do lado, aí vi que ela tinha que trocar marcha, tinha que engatar ali a embreagem, se o carro é automático, meu Deus, é P, é parque, não sei o quê. E aí eu comecei a descobrir que tem que olhar para o lado, e aí eu comecei a perceber o quanto eu não sei. Eu continuo sem ter competência, mas eu já tenho um quanto de coisa que eu vou precisar aprender. Por isso que é uma incompetência consciente. Aí, quando a gente começa as aulas, né, entramos no terceiro nível, que é o da competência consciente. Sabe e sabe o quanto sabe. O saber não significa que você sabe muito, significa que você já sabe um pouco, você já sabe como que liga um carro, como que faz ele andar, como que você para, né, os cuidados que você tem que ter, os ajustes, essas coisas. Né? Então é aquele momento que às vezes assim, você sabe o quanto você sabe, mas às vezes você está dirigindo, meu irmão tadinho, que era a pessoa que andava comigo, ele já entrava colocando o cinto porque ele sabia que ia ser uma aventura, né? E era aquilo, que era esse estágio que eu estava. Ainda estava no terceiro estágio de me tornar competente na habilidade de dirigir, na competência de dirigir, né? E aí, chega um momento na nossa vida, né, que a gente vai aprendendo, e aí vai dirigindo, vai ganhando experiência, vai fazendo, então vou no mercado, vou na faculdade, vou trabalhar, vou pegar o carro de final de semana, testo, brinco, né, até chegar o momento em que a gente se torna competente inconsciente, que é aquilo que a gente já não sabe mais o quanto a gente sabe. Né? Um exemplo que eu tenho aqui, até muito parecido com esse que eu trouxe, várias noites que eu já estava tão acostumado a dirigir, às vezes eu pegava o carro, ia trabalhar de manhã, depois do trabalho ia direto para a faculdade, que ficava bem longe. Quando eu saía da faculdade, que era mais ou menos 10 horas da noite, chegava em casa mais ou menos quase meia-noite, meia-noite e meia, e eu falava, meu Deus, eu não sei nem como que eu cheguei hoje. De tão automático que foi, mas eu estava tão disperso porque o processo de dirigir para mim não era o problema, então eu precisava estar tão focado naquilo, por mais que eu estivesse prestando atenção, tivesse com os meus cuidados, mas eu tinha a possibilidade também de focar em outras coisas, que eram os pensamentos, né? E aí era aquela coisa, era tão automático que eu já conseguia ter aquela habilidade internalizada junto comigo. Né? Até por isso que quando eu vou trabalhar, né, desenvolvimento de competência e tudo mais, em avaliação, eu gosto muito da escala de 4 níveis, aí já entrando no lado mais de RH, porque eu meio que classifico de acordo com esses estágios, que é como se desenvolve uma competência. Né? Então, ou não apresenta, ou está abaixo do esperado, ou está dentro do esperado e supera. Né? Porque quando você chega de modo automático, praticamente você supera mesmo. E é por isso que eu gosto muito dessa escala, de conectar esses conceitos para que faça sentido, né, o desenvolvimento da competência, como eu avalio aquela competência. Né? Mas isso daí é um assunto para uma outra história. Aqui, o que você vai precisar entender é que no processo de desenvolvimento da sua habilidade da inteligência emocional, você vai passar por esses 4 estágios, e é muito importante no seu processo de autoconhecimento refletir em qual estágio eu estou.
Isso vai te ajudar a entender o quanto você ainda vai precisar evoluir, o quanto você precisa buscar mais espontaneamente as técnicas e ir aplicando isso no seu dia a dia. Porque o que vai te tornar, né, dirigir de modo automático, quando as técnicas estejam internalizadas e você não precisa se lembrar de fazer uma técnica, ela já vai vir naturalmente. E aí, aquele momento em que você consegue desligar a emoção, a razão, você coloca em cena e você começa a pensar nas consequências e toma decisões baseadas em escolhas e não mais em